Começa agora Cruzamentos Literários, uma parceria entre o Instituto Camões, a Fundação Gulbenkian e a Associação Oceanos, que integra a programação cultural da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia. Bem-vindos a mais um Cruzamentos Literários, uma parceria entre o Instituto Camões, a Fundação Gulbenkian e a Associação Oceanos. Eu sou a Isabel Lucas, jornalista e um dos curadores dessa série de podcasts na qual 2 vezes por mês conversamos com um escritor de língua portuguesa para conhecer mais sobre a sua obra e o modo como pensa o mundo e a literatura. A série de podcasts integra a programação cultural da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia. A convidada desta edição é Noémie Jaffe. Romancista, ensaísta, professora, crítica literária, Noémie Jaffe nasceu em São Paulo em 1962, filha de judeus sobreviventes aos campos de concentração nazis. A sua literatura transporta essa herança e a do testemunho, a da memória, com destaque para o papel das mulheres enquanto espécie de reservatório dessa palavra carregada de sentidos. Nos seus livros, Noémie corre atrás de uma espécie de palavra certa que se ajuste exatamente ao que quer dizer e em harmonia com o som. Ou seja, ela procura esse ponto onde som e sentido se encontram para falar da dor, do sofrimento, da perda, da morte, mas também do amor ou da identidade. Faz isso em livros como Todas as Coisas Pequenas, de 2005, Quando Nada Está Acontecendo, de 2011, O que os Cegos Estão Sonhando, de 2012, A Verdadeira História do Alfabeto, também de 2012, e Íris, as Orquídeas, de 2015. Por fim, O que Ela Sussurra, romance baseado na história verídica de Nadezhda Mandelstam, a mulher do poeta Ossip, que morreu num gulag. Durante o regime de Stalin, ela decorou todos os poemas do marido, de modo a mantê-los vivos da única maneira então possível, na memória, depois de eles terem sido proibidos. Noémie Jaffe é também mentora e curadora do Espaço Escrevedeira, uma oficina dedicada à promoção e ao ensino da literatura e da escrita. Nesta conversa, vamos tentar passar os pontos centrais da literatura de Noémie a partir de O que os Cegos Estão Sonhando, um romance também publicado em Portugal, a que ela chama de romance-ensaio. Já lá vamos a este livro. Antes, e como sempre em todas as conversas que eu tenho feito aqui, vamos ter a companhia da escritora brasileira Verónica Stiger. A Verónica será mais uma vez, como eu disse, a minha parceira e irá ler excertos do romance O que os Cegos Estão Sonhando. É por aí que vamos mesmo já começar. Conformar-se. Assumir a forma do desejo do outro, mesmo contra a sua própria vontade. Isso também é uma forma penetrante, contundente de humilhação. É mais oblíqua. Como se o algoz dissesse: você pode se sentir, até mesmo saber que é superior a mim, mas não pode fazer nada, e isso prova que você é inferior. Se tivesse mesmo alguma superioridade, reagiria. Mas você é tão abjeto que não consegue reagir. Isso tudo só confirma a necessidade de que você seja realmente humilhado. A lógica do mal é viciosa, quando o mal é praticado nessa dimensão física e individualizada. Não há como escapar dela. Os nazistas cuidaram de cada indivíduo que perseguiam. Sua destruição era maciça e coletiva, mas era também pequena e individual. Era forçoso matar cada um dos judeus, dos ciganos, dos homossexuais. Era preciso que cada um se sentisse intimamente perseguido e culpado na sua identidade mesma, e assim não havia como reagir, porque o método era justamente destruir a individualidade, todo o resto ou sombra de identidade, para depois cobrar a resistência. Estão vendo? Vocês não resistem, não reagem, então merecem ser tratados como nós os tratamos. Olá Noémie, bem-vinda. Obrigada por estar aqui para conversar sobre este livro que já nos fez encontrar às 2 em Lisboa, num café, num dia de outono, se bem me lembro, em 2017. Este livro, só para situarmos quem nos está a ouvir e ainda não o leu, foi escrito a partir do diário da mãe de Noémie, então uma jovem de 19 anos, Lili Stern, um diário que ela escreveu na Suécia pouco depois de ter sido libertada dos campos, por onde passara um ano enquanto prisioneira judia. A partir daí, a Noémie não se limitou a esses diários, a reproduzir a escrita da mãe,
mas foi, além desse testemunho diarístico, e elegeu uma palavra-chave, várias palavras-chave através das quais vai dissecando a experiência que foi a sua e problematizando um volume onde cruza vários géneros e a que chamou também de ensaio literário, mais do que romance. Por que é que prefere chamar a este livro um ensaio literário, Noemi, em vez de um romance? Bom, primeiro eu queria muito agradecer a vocês por esse podcast e também falar do prazer que é de novo estar com você, Isabel, depois daquele dia tão bom em Lisboa, antes da pandemia, né? Eu acho que esse livro, como ele é quase que inteiramente não ficcional, mas ele tem alguns elementos ficcionais, e também pelo fato de que é difícil precisar exatamente qual é o gênero de um diário como o da minha mãe, né, que foi escrito depois das coisas terem acontecido, não durante, mas que tem o tempo verbal usado como se tivesse sido escrito durante o campo de concentração. Então ele, apesar de ser verdadeiro, ele é um pouco ficcional também. Então, como são as duas coisas misturadas, eu achei que o melhor nome para dar é ensaio literário, porque ele é ao mesmo tempo ficção e não ficção. Sim, e vamos ao título, Noemi. O que os cegos estão sonhando. Ele aparece com um ponto de interrogação, mas eu sei que este título tem uma história que acaba também por ser uma história muito literária e bastante ligada à sua pesquisa enquanto escritora, a do sentido das palavras. É assim, não é? Sim, sim. Bom, esse título, que os cegos estão sonhando, é um título que eu adoro, que me emociona muito, porque ele é baseado inteiramente numa pergunta que a minha mãe me fez. Ela tinha muitas curiosidades sobre o funcionamento, a dinâmica das coisas da natureza, dos fenômenos físicos, químicos. Ela estava o tempo todo pensando sobre como as coisas funcionam, e um dia ela me ligou e perguntou: "No, o que os cegos estão sonhando?" E eu não entendi a pergunta na hora, porque parece que ela está falando sobre alguns cegos específicos, né? Só que a minha mãe não sabia diferenciar entre o presente contínuo e o presente simples. Então, em vez de perguntar o que os cegos sonham, que já é uma pergunta linda, né? Porque se eles não enxergam as cores, nem as imagens, como que eles podem sonhar? Ela perguntou o que os cegos estão sonhando. E em vez de responder a pergunta dela, no mesmo momento eu disse para ela: "Mãe, esse é o título do nosso livro." E ela concordou, ela falou: "É mesmo, é o título do nosso livro." Nenhuma das duas sabíamos bem por que era o título do livro, mas as duas concordamos que era. Fizemos assim um insight e compreendemos que esse era o título certo, e ficou, e realmente é o título de livro que eu mais gosto de todos os meus livros. Você disse uma palavra que acaba por ser definidora de alguma maneira deste livro, nosso, seu e da sua mãe. Quem o leu percebe porquê, mas explique-nos lá o que é este nosso. Parte de uns diários, que são os diários, a escrita da sua mãe, que depois são complementados com a sua própria escrita, uma espécie de desmontagem de sentido, se calhar, e de procura também do seu lugar nesta história que a sua mãe foi contando, não é? E que a Noemi foi sendo ouvinte participativa, não é? Isso, mas só que é um nosso ainda mais amplo do que esse que você escreveu, porque ainda tem a minha filha, né? A terceira exatamente, a terceira geração. A terceira geração, né, de neta de sobrevivente, e embora ela tenha um pedaço bem menor no livro, ela participou ativamente, porque ela foi comigo até Auschwitz, até a Alemanha, né, nós fizemos a viagem juntas. Ela participou bastante mesmo dos bastidores dessa escrita, e mesmo a parte dela, sendo pequena, é muito importante. Então, fomos nós três as autoras desse livro, com o diário da minha mãe, as minhas especulações a respeito do diário, da sobrevivência, do testemunho,
e a minha filha escrevendo sobre ser neta de sobrevivente. Sim, e muito dessa altura, desde que o livro foi escrito, desde também a nossa conversa em Lisboa, quando o livro foi publicado cá em 2017, não passou muito tempo, mas parece que o mundo mudou muito, não é, desde então. E pegando nessa palavra testemunha, que atravessa o livro e atravessa, eu acho que atravessa grande parte da sua obra, pegando precisamente nessa ideia de testemunho, eu gostava que falasse da importância dela na sua escrita, na sua literatura, no contexto da sua obra, mas também neste contexto atual, ou seja, o que é que esta palavra nos pode dizer sobre, literariamente, mas sobre o contexto atual de Noemi? Bom, eu acho que eu tenho um traço que é constitutivo da minha identidade, tanto como pessoa como escritora, que é o fato de eu não ter sido testemunha do que a minha mãe viveu. Eu sou filha de uma pessoa que passou por uma catástrofe, por uma tragédia, eu carrego isso na minha herança pessoal, subjetiva e cultural, mas eu não estive lá. Esse fenômeno, ele provoca muitas coisas nos filhos de sobreviventes. Tem a culpa, tem o medo, tem a vergonha, tem o desejo de ter estado lá, a fantasia de ter estado lá, até para proteger a minha mãe, tem tantas coisas. Então, como isso para mim é tão forte, tão necessário para a minha vida, como o fato de eu não ter sido testemunha é muito importante na minha vida, eu preciso falar disso, né? Essa é uma questão muito premente para mim, e eu acho que um dos modos de eu ser testemunha do que eu não vivi é escrever sobre isso, né? Porque assim eu consigo testemunhar de alguma forma. Então, nesses livros que você mencionou, né, no Que os Cegos Estão Sonhando, no Íris, as Orquídeas e no Que Ela Sussurra, eu, pelo menos no último livro, eu me transformo na Nadezhda, que era a mulher do Osip Mandelstam, que morreu no campo de trabalhos forçados na Sibéria, sob o regime stalinista. Eu me transformo nela e eu passo a ser testemunha dessa catástrofe que foi o regime stalinista. Com a Íris, eu sou testemunha da Revolução Húngara, que fracassou, infelizmente. A literatura é uma forma de eu ser aquilo que eu não sou, né? De eu vivenciar sensações e sentimentos e pensamentos das pessoas que estiveram, né, nessa situação. E eu não imaginava que na minha vida eu também iria passar por alguma coisa semelhante como o que a gente está vivendo hoje. Eu não tenho nenhum orgulho de dizer isso, mas infelizmente é verdade. Quem mora no Brasil está passando pela pandemia de uma forma, eu posso dizer, pior do que a maioria dos outros países, porque aqui no Brasil a pandemia está sendo negligenciada por um governo que faz questão de afirmar a morte, né? Um governo que prega a necropolítica e que estimula as mortes, os assassinatos, a negligência, o deboche em relação ao sofrimento. É um país onde a gente está testemunhando, agora sim, o descaso total do Estado em relação aos cidadãos. Então, eu não imaginava que eu também fosse passar por isso, né? Claro que não se compara ao sofrimento pelo qual a minha mãe passou. De qualquer forma, é muito grave o que a gente tem sido obrigado a testemunhar no Brasil. Você, há pouco antes de ligarmos o microfone, falava, e isto também remete para este livro que está aqui, quando se procuram palavras, não é? O chamado indizível, sempre que alguém se refere a Auschwitz e ao Holocausto, não é? Por outro lado, a repetição da palavra. Quantas vezes já se escreveu e se repetiu a palavra Auschwitz e Holocausto, até quase ela se esvaziar de sentido, não é? O papel ou a função da testemunha aqui é manter estas palavras com algum sentido, tirá-las, não deixar que elas sejam só uma superfície vazia. É isso que sente quando escreve sobre estas questões, seja sobre o regime na Hungria, seja sobre o que se passou na União Soviética, seja com o que se passou em Auschwitz.
Sim, Isabel, eu acho muito boa essa tua pergunta, né? E uma das tentativas minhas, quando eu escrevo, é justamente recuperar o sentido perdido das palavras, né? Eu acho que a literatura tem essa capacidade de transformar esses sentidos, né? De preencher novamente de alguma verdade a verdade que foi perdida pelas palavras, pelo excesso de uso, né? Pela exploração abusada que é feita dessas palavras. Então, a minha tentativa é sempre deslocar as palavras dos seus sentidos já conhecidos para que elas possam ser reacomodadas na mente, né, nos corpos de quem lê e usadas de uma nova forma. É o que eu sempre tento fazer em tudo que eu escrevo, é esse deslocamento semântico, né? Sim. Outra vez remetendo para este, você há pouco falava de como a sua mãe tinha formulado a pergunta, não é? Que os cegos estão sonhando. Pode ser outra maneira, pode ser como é que os cegos sonham, se eles nunca viram, não é? Que imagens é que eles terão? Isso também nos leva ao papel da testemunha, não é? O papel da testemunha, por algum lado, é fazer com que quem nunca viu consiga, de alguma maneira, criar uma imagem e criar um sentido, não é? Para aquilo que não viu e aquilo, de alguma maneira, lhe fazer sentido de maneira a que não haja aquilo que tantas vezes se diz que é a repetição da história. Enquanto houver memória, não é? A história não se há de repetir. Isto parece uma frase muito otimista nos tempos que correm, em que aparece uma palavra que vem aqui também dita e que tem sido muito repetida nos últimos tempos, que é a palavra autoritarismo. Portanto, há aqui muitas coisas ligadas, não é? Quando se perde a imagem, quando não se tem uma imagem para as coisas perdem importância de alguma maneira, ou vão se diluindo e diluindo de sentido também, não é? Que nova palavra se pode procurar para aqui, para este tempo, não sendo fascismo, não sendo autoritarismo, não sendo, sei lá, aquilo que você há pouco dizia, essa palavra que se procura para explicar o que está aqui, que se calhar se a encontrássemos tudo seria muito mais fácil. Eu estou há 1 ano e meio tentando nomear não só aquilo que está nos oprimindo, como também aquilo que eu estou sentindo, né? Que eu também não tenho nome para isso. E eu fico escrevendo, e eu acho que são muitos nomes, né? Muitas palavras, porque cegos, de alguma forma, estamos todos. A gente está aqui vivendo sob essas condições e não estamos conseguindo agir, né, efetivamente para derrubar esse governo, não estamos conseguindo ter energia, potência, alguma forma de espírito de congregação para sair às ruas e protestar, né? Então, essa cegueira do título do livro, né, que minha mãe concordou que fosse o título com tanta presteza, porque ela sabia dessa cegueira, né? Ela foi vítima da cegueira dos opressores, assim como os oprimidos também têm um tipo de cegueira, né? E a gente tem um tipo de mutismo também, um tipo de surdez, né? São várias incapacidades, várias impotências que a gente acaba reconhecendo em nós mesmos quando a gente é acometido por tantos tipos de opressão, né? Agora é a opressão sanitária, a opressão política, social, econômica, da violência. Então, demora um tempo, eu acho, para a gente localizar, né, no nosso corpo onde é que está a força para reagir e localizar na nossa cabeça onde é que estão as palavras para dizer, né, para nomear o que está acontecendo. Quando você partiu para este livro, e isto pode mostrar um bocadinho como é também a sua oficina de escrita, há aqui um material muito delicado, não é? Ninguém melhor do que a Noemi para saber disso, que é um diário da sua mãe, sobre histórias, no entanto, que nunca lhe foram escondidas, não é? A Noemi cresceu a ouvir as histórias do horror, se assim se pode dizer, mas mexer nisto, não é? Tendo a consciência de que isto pode passar a ter outro significado, não é? Pode passar para os outros enquanto literatura, por um lado, que é uma coisa da intimidade da sua família e da sua mãe, e por outro, ir a esse sítio, não é? Que é um sítio, eu já lá fui, portanto, consigo perceber, não como a Noemi, porque não tenho essa história que eu saiba, não é? Não tenho essa história, que é ir a um sítio que se tornou
um símbolo de várias coisas até quase perder o símbolo, aquilo que nós estávamos a pensar, não é? Há uma espécie de pudor a entrar ali e escrever sobre aquilo, como se fôssemos pisar uma terra que não temos direito. Não sei, que pudores é que a atravessaram pegando nestas duas coisas tão delicadas, não é? Uma escrita e um território que moram desse lado do indizível, não é? E da surdez e da cegueira e da nossa incapacidade de chegar lá, custe, por mais que nos esforcemos, não é? Bom, eu acho que os lugares são muito importantes para nós compreendermos melhor aquilo que é incompreensível, porque os lugares, de alguma forma, carregam os corpos das pessoas que passaram por lá. Eles contêm marcas até maiores do que aquelas que as pessoas trazem consigo, né? Porque as pessoas querem esquecer ou diminuir o que elas viveram, ou às vezes até aumentar o que elas viveram, né? E os lugares, eles têm, além dessas marcas, eles têm a objetividade de serem: aqui aconteceu, isso é verdade, existiu. Então, eu fiz questão de ir para Auschwitz durante um inverno muito puxado, muito rigoroso na Polônia, né? Eu nunca tinha passado por isso. Aqui no Brasil a gente praticamente não tem inverno, né? E quando eu fui para lá estava 20 graus abaixo de zero. E Auschwitz é um lugar sem aquecimento, né? Muito grande, e eles não têm muito dinheiro, não é um lugar rico. Então nem dentro dos lugares tem aquecimento. Então você passa frio mesmo, né? Então eu quis ir no inverno para, pelo menos minimamente, passar por alguma coisa do que minha mãe passou. Então, o que eu tentei fazer foram duas coisas, Isabel. A primeira, tentei assumir o máximo de objetividade que eu conseguia, né? Tentei adotar um olhar quase jornalístico em relação ao campo. Então, eu fui atrás de relatórios, de listas, de números, das listas dos prisioneiros, dos tipos de prisioneiros, e qual era o símbolo que cada prisioneiro era obrigado a carregar. Então, todo mundo sabe que os judeus tinham estrelas, né? Mas e os homossexuais? E os criminosos que eram considerados, né, prisioneiros políticos? E os ciganos, né? Quais eram os símbolos que cada um deles usava? Quanto dinheiro os alemães arrecadaram extraindo dentes de ouro das bocas dos judeus, né? Quando eu vi aquela montanha de malas, eu fui tentar anotar os nomes dos donos daquelas malas e com que tipo de caneta eles escreveram para que o nome deles não saísse daquelas malas. Então, eu adotei essa postura mais jornalística, e também eu tentei me apegar a detalhes, sabe? Em vez de olhar para o geral, para o todo, né? Então, o trilho do trem, as camas, a câmara de gás, eu fui olhando, dentro da câmara de gás tinha a marca de uma unha, né? Então eu fui olhar essa unha. Dentro da montanha de cabelos tinha cabelos com trança, né? Então de quem eram aquelas tranças? Provavelmente de crianças. E na montanha de brinquedos eu fui olhar um carrinho de madeira, entendeu? Então, eu acho que essas duas coisas me possibilitaram não me desmontar lá dentro no frio, né? Tanto a objetividade quanto o olhar para o detalhe. Sim, Foram sim. as duas coisas que me salvaram lá dentro. Zenta, 25 de abril de 1944. Todos à minha volta, assim como eu, estamos tristes. Sabemos o que está acontecendo e também o que acontecerá. Meu pai está sentado no sofá durante a manhã toda, calado, fitando nada. Por vezes, olha-nos e fecha os olhos tristes. Minha mãe nos consola, não acredita no mal, porém está arrumando as malas, faz doces e suspira fundo sem que ninguém possa ver. Meu irmão e eu observávamos, e sendo duas crianças, saímos para chorar. Ninguém nos conta nada, mas sabemos o que está acontecendo. Sabíamos que no dia seguinte, às 8 horas, os alemães viriam nos buscar e nos arrancar de nosso lar.
E como é que foi conjugar isso depois com aquela parte que você conhecia, mas que de repente era para dar a toda a gente a conhecer, o diário da sua mãe, não é? Estamos aqui quase perante dois mundos proibidos, não é? Dois universos proibidos, onde a Noemi se atreve a entrar. Custa o que custar também a nível pessoal, não é? Imagino que se tenha confrontado com dificuldades a nível emocional e também como escrever aquilo de uma maneira... como é que chegou à forma desta escrita, não é? Bom, eu acho que a maior força que eu tive para conseguir escrever esse livro foi o apoio da minha mãe, né? Ela era muito favorável a que eu escrevesse esse livro, a que eu passasse a ser quase que a representante da memória dela, porque ela me incumbiu disso, né? Então, o fato de eu ter recebido essa autorização da minha mãe era o que me dava força para suportar as dores pelas quais eu passei, né? Eu sabia que eu estava fazendo isso, inclusive por ela, para ela. Então, isso foi muito importante. Durante a escrita, eu tive crises muito fortes, pensei em desistir, descobri coisas que eu não queria ter descoberto. Pode partilhar algumas ou são íntimas? Posso. Quando meu pai morreu, em 1996, a minha mãe foi atrás de um antigo namorado que ela sabia que tinha ido morar em Israel. Ela queria saber, né, se ele tinha sobrevivido, se, enfim, até saber se ele estava solteiro ou casado, porque ela realmente tinha gostado dele, mas enquanto meu pai estava vivo, ela nunca teve coragem de fazer isso. Mas quando ele morreu, ela tentou e não conseguiu encontrá-lo. E eu, teimosamente e meio heroicamente, como se eu fosse uma Mulher Maravilha, durante a escrita desse livro, descobri o paradeiro dele, descobri que ele estava morto, que ele tinha morrido em, acho que foi 86, então 10 anos antes da morte do meu pai. Descobri que ele estava morto, consegui fotografias dele através da filha dele, né? Mostrei essas fotografias para minha mãe, que reconheceu ele, e soube que ele estava morto, e aquilo foi muito dolorido para ela, tanto rever aquelas fotografias quanto saber que ele não estava vivo. E eu não queria ter descoberto aquilo, não teve utilidade, sabe? Serviu para causar dor na minha mãe, e eu questionei muito por que eu tinha feito aquilo, que papel eu estava me atribuindo. Eu achei que eu fui além do que ela tinha me autorizado, sabe? Eu tentei ser salvadora de uma coisa que já estava perdida. E entre a decisão, ponho isto ou não ponho isto no livro, essa dúvida existiu? Sim, não, no momento em que eu vi o que eu provoquei nela, eu quis desistir de tudo, né? Então, foi muito difícil. E algumas outras pequenas coisas que eu fui levantando, porque você remexe numa areia movediça, né? Que tem muitas coisas pulsando por baixo dessa areia, e você cavoca ali, você acaba mexendo em coisas que... É por isso que no capítulo final do livro, né, eu falo para os netos não mexerem na receita que as avós estão preparando ali, sabe? Deixa elas mexerem o doce na panela, deixa elas calmas ali no lugar delas, e não vem meter a tua juventude nesse passado, sabe? Não vem meter o teu vigor, sabe? O teu desejo de atravessar em algo que está ali. Calmo, você precisa esperar muito tempo para o doce ficar pronto. Mas há cada vez mais uma tentação de fazer isso, não é? Se calhar sempre houve, de ir lá com a sabedoria do presente mexer no doce do passado, não é? Como é que você vê essas movimentações que são cada vez mais rápidas, não é? Mais parecem urgentes no mundo em que vivemos, de ir lá? Então, eu acho que tem um componente muito importante, saudável, que é o de atualizar o passado e de fazer com que as pessoas saibam, né? Porque muita gente, por exemplo, aqui no Brasil, não sabe nem o que é Auschwitz, não conhece essa palavra, né? Então, é muito importante que a gente vá até lá, porque a falta de lembrança, aqui no Brasil pelo menos, é o que está provocando, entre outras coisas, a possibilidade de uma nova ditadura. Mas é preciso ir com muito amor para esse passado e não transformar esse passado em algo que ele não foi, né? Não querer
dar um novo rosto para esse passado, tentar ser fiel ao tempo dele, às palavras dele, né, alguma verdade que ele tem, e não fazer isso que eu fiz, sabe, que é ser maior do que ele. Noemi, uma das características que também atravessa este seu livro e esses livros que mencionou, o seu último romance e a Íris, estou a lembrar da palavra sussurro, não é? E da palavra Íris, e dessa sua busca da proximidade entre sentido e som, que eu acho muito bonito, como é que se escava isso. Estamos a falar sobretudo de mulheres que são uma espécie de guardiãs de memória, não é? Da memória das civilizações quase. São elas que se dão ao trabalho de, no sussurro, fixarem aquilo que um dia nos pode fazer falta, e pode fazer falta sem que nós nos percebamos disso no presente. Fala-me desta relação que encontra entre a mulher e a memória, e a guardiã de um saber ou de um... Bom, e eu acho que isso tem tantas faces, tantos jeitos de falar sobre isso. No caso de O que ela sussurra, né, esse último livro meu... 2020, não é? 2020, em que a Nadezhda ficou durante 25 anos sussurrando os poemas do marido, e por causa dela a memória toda da poesia dele foi preservada, né, e publicada, e é por causa dela que hoje a gente conhece a poesia dele. No caso dela, além de ela ser uma mulher muito forte, muito esclarecida, aconteceu que eram principalmente os homens que eram presos na Rússia stalinista, mais do que as mulheres. Né? Então, inclusive até hoje, né, existe uma proporção de mulheres para homens na Rússia muito maior do que nos outros países. Tem muito mais mulheres do que homens na Rússia, porque os homens foram para a guerra, os homens foram presos. Então, coube a essas mulheres, que eram mulheres muito fortes e muito determinadas, preservar a memória dos seus maridos. Então, a Nadezhda é uma ótima representante, mas ela não foi a única, de forma alguma. Houve muitas mulheres que fizeram isso. E, por outro lado, eu também acho que a mulher, pelo menos no que a história e a cultura reservaram para nós, ainda tem um lugar na sociedade de maior recolhimento do que o homem. Não que isso seja da natureza feminina, mas é da cultura e da história femininas, né? Que a mulher esteja mais recolhida do que o homem, que é aquele que sai mais para a ação, né? Então, eu acho que tem muitos casais, você pode perguntar para qualquer casal heterossexual que você conhecer, quem que paga as contas? Quem que sabe as datas dos aniversários? Quem que lembra quando foi que aconteceu tal coisa? Quando foi que o filho andou pela primeira vez? Quem que lembra que roupa você estava usando na festa de 1985? Né? Não é o homem, é a mulher. Como eu falei, né? Eu não acho que isso seja da anatomia feminina, mas é da forma como as coisas foram configuradas. Então, é isso, né? A memória, um certo tipo de memória, que é a memória mais afetiva, a memória mais subjetiva, mais literária, exatamente, mais poética. Mesmo isso, se você for perguntar, qual o livro que eu li, qual o filme que eu assisti, as mulheres têm tendência a lembrar mais do que os homens. Então, acho que tem muita coisa aí reservada para a memória feminina, e eu acho que eu tento explorar um pouco isso, sim. Enfim, eu sou de uma família de 3 mulheres, 3 irmãs, e a minha mãe também, né? Então, sempre conheci mais a alma feminina do que a alma masculina. Sou mãe de uma mulher também, né? De um homem, mas de uma mãe também. Então, estou bem íntima da alma feminina. Essa intimidade, de alguma maneira, ajuda ou pode explicar a escritora Noemi, a maneira como se apresenta na escrita. Eu sei que é difícil imaginar-se outra que não, mas a maneira como aborda a literatura e como escreve, falou há pouco na atenção aos detalhes, não é? A atenção à unha na parede, esses detalhes do cotidiano que muitas vezes são remetidos à escrita feminina, não é? O mundo doméstico, o mundo da casa. No entanto, contém muitas vezes a explicação do mundo maior, e a Noemi trabalha muito sobre essa matéria-prima do íntimo, não é?
Sim, uma das coisas que mais me fascina, além do trabalho com a palavra, é o mundo do detalhe, né? Que eu tenho certeza que é nisso que está a vida das coisas, sabe? A dinâmica da vida das pessoas está nos detalhes. Então, a gente não se apaixona por alguém porque a pessoa é inteligente ou tem bom caráter. Isso daí a gente fala depois que a gente se apaixona, né? Ah, que bom, eu me apaixonei por fulano, que bom que ele tem bom caráter, que ele é inteligente, tá? Mas podia não ter, às vezes não tem. Podia não ter, mas isso não faria com que você não se apaixonasse, né? Talvez depois de algum tempo, mas a paixão mesmo, ela acontece por causa do jeito como a pessoa ajeita os óculos, né? É por isso que a gente se apaixona, é por coisas que a gente não tem como nomear exatamente, né? Então, na asa quebrada da xícara da pessoa, que você vai conhecer que pessoa é essa. Sim. Né? A pessoa pode exibir altos traços positivos, mas daí quando você vê o jeito como a pessoa trata o cachorro, aí que você sabe como que é essa pessoa. Ela pode dizer e fazer altas coisas super altruístas e generosas, né? Mas é no jeito como a pessoa acaricia o cachorro que você vai saber, né? Então é no jeito como você dispõe os quadros, os livros. Estou vendo aí a tua biblioteca, né? Eu sei mais ou menos que pessoa é a Isabel. Estou-me a expor, estou-me a expor. Então, mais ou menos, né? E tenho certeza que é nos detalhes que as coisas se revelam mesmo, né? Então, eu sou apaixonada pelos detalhes. Durante a pandemia, eu mantive um diário que eu publiquei nas redes, no Instagram e no Facebook. Nesses diáriozinhos, eram assim, mais ou menos 20 linhas por dia. Eu falava disso, né? Eu falava, acho que não sei se aí em Portugal vocês têm uma coisa que é o rodinho de pia. Com outro nome, se calhar, não sei. Eu sei que os europeus são loucos por esse negócio. Quando vêm para o Brasil, eles levam aí para a Europa, que é um tipo de um limpadorzinho da pia para a água que fica em cima. Você fica arrastando para dentro, assim, sabe o que é? Sim, sei. Então, aqui a gente chama de rodinho de pia. E eu fiz uma ode ao rodinho de pia. Né? Sabe de cor? Não sei. Ele é o melhor amigo da gente agora durante a pandemia, né? Porque todo mundo, porque aí em Portugal vocês não têm empregada doméstica, né? Que bom que vocês não têm. Mas aqui alguns têm, mas não é da mesma maneira. Assim, aqui no Brasil tomara que depois da pandemia deixe de ser, mas só que as pessoas da classe média ficaram sem empregada doméstica durante a pandemia para protegê-las, né? Então, o rodinho de pia virou um grande amigo das mulheres, dos homens. E virou objeto literário. Estou muito curiosa em ver como é que tratou o rodinho de pia, que aqui, falando deste lado do cotidiano e daquilo que é considerado o mundo da casa, até a palavra casa também ganhou outra dimensão durante isto tudo. Portanto, estamos aqui todos à volta das palavras. Eu gostava que a Noemi cresceu numa casa onde se falavam muitas línguas, não é? Húngaro, ídis, português... Húngaro, ídis, hebraico, alemão e português. E português. Na relação com essas línguas todas, como é que a Noemi acha que é daí que nasce o seu fascínio pela procura da palavra certa e do sentido com o som? Ou seja, uma palavra pode vir do alemão e encontrar-se com uma palavra portuguesa e chegar a uma palavra nova. Fala-me desse jogo, que é muito importante, e como é que isso depois passa para a língua com que escreve, que é a sua, que é o português, presumo, não é? É a língua com que trabalha. Sim, é o português. Eu esqueci de uma língua mais importante, que era o sérvio. O sérvio, exatamente. Era a língua que meus pais falavam entre eles. Eles falavam húngaro também, mas pouco, mas a maior parte do tempo era o sérvio. Não, eu tenho certeza que é por isso que eu sou tão apegada às palavras, porque eu falava português em casa, ouvia meus pais falando iugoslavo, falava hebraico com a minha avó, ia para a escola e aprendia hebraico, né, nas aulas, que eu estudava numa escola judaica.
Meu tio vinha dos Estados Unidos, falava inglês, a minha avó falava Yiddish com os amigos dela, né? Então eu lembro de mim com 3, 4 anos inventando línguas, né? Misturando palavras. E até falando línguas não existentes, ou línguas que eu não conhecia. Eu lembro de falar chinês, japonês, enfim, alemão. Eu não falo nada de alemão. Então, eu inventava línguas e ficava fazendo comparações entre as palavras. Eu tenho uma facilidade em pegar línguas muito grande. Eu aprendo língua com muita facilidade, né? Eu vou para um país, em uma semana eu já estou me comunicando naquela língua, porque eu tenho essa consciência muito grande das diferenças e das semelhanças nas etimologias sim, das palavras. É um dos meus maiores interesses, é a etimologia. Então, eu escrevia muita poesia quando eu era jovem, também sempre baseada nas etimologias, né? Se você for estudar as etimologias, elas mesmas são poemas, né? Por causa das histórias que elas contêm, as transformações pelas quais as palavras passam ao longo da história, às vezes passando a significar algo que é o contrário do que elas significavam na origem. E tem o Walter Benjamin, né, falando sobre a língua adâmica. E eu tenho até um professor, o José Miguel Wisnik, que você deve conhecer, sim, que quando eu fui orientanda de mestrado, de doutorado dele, ele dizia que eu falo a língua adâmica. Era engraçado, porque eu sou tão interessada nisso, né, nas línguas, nas palavras, e eu acho que quando você domina algumas línguas, você consegue entender melhor o significado das palavras. Aqui nesta história, é claro que ela não alcança este poder supremo e inestimável do desaparecimento, mas se aproxima mais dele do que se fosse a primeira pessoa. Aqui, da forma abstrusa como ela aparece, pode até ser que seja uma primeira pessoa disfarçada de terceira, mas é o máximo que a autora não autora conseguiu fazer. Ser terceira de si e principalmente da mãe, que é a primeira pessoa. Não é à toa que a gramática deu ao eu o nome de primeira pessoa. Cada pessoa, se não tiver a si mesma como primeira pessoa, não é capaz de articular a linguagem, portanto, nem o pensamento. Tudo para cada pessoa e, inevitavelmente, por causa da forma como a linguagem ocidental é construída, partindo e acabando no eu. Isso faz com que se acredite que o mundo existe para o eu, o que, felizmente, nem roça a verdade. O mundo não existe para o eu. O mundo não existe para nada. Ele existe para continuar existindo. Mas saber disso não muda nada para cada um dos eus que circulam pelo mundo. Você nota que, por exemplo, a sua maneira de lidar com o português é influenciada por isso, a maneira como escreve tem uma influência direta com isso, consciente? Ou seja, você tem essa consciência? Sim, consciente. Se não na primeira escrita, na segunda, na terceira, eu vou tomando consciência, né, do porquê de eu ter usado determinada palavra. Uma outra coisa engraçada é que quem presta atenção em palavras faz muitas brincadeiras. Eu faço muita brincadeira, é o dia inteiro brincando com palavra, né? Meu marido fala uma palavra, em vez de ouvir o que ele está falando, eu fico escutando as palavras e fico fazendo trocadilho, fazendo piada. Ele fala, por exemplo, eventualmente, né? Então eu penso assim, evento, aumente. Sim, há um grande domínio da língua portuguesa nesse caso, não é? Então, tudo que ele fala, o que meus filhos falam, o que eu mesma falo, a gente fica brincando e eu dou apelidos o tempo todo para todo mundo. A minha cachorra tem 300 nomes. Então, eu acho que isso passa um pouco para os meus livros também, que eu acho que não são livros só tristes, pesados. Eu acho que eles têm um humor também. Tem uma ironia. Uma ironia, né? E falar disso, como é que é possível fazer ironia quando se fala deste universo que está aqui, mas essa ironia está presente. Olha, a minha mãe, o que ela fazia de brincadeira com palavras, você não sabe. Por exemplo, eu falava, mãe, você quer isso para beber? Ela falava, não, eu não sou bebê, eu sou adulta. Eu falava, mãe, você quer chá? Quer chá? Ela falava, não, eu não me queixo. Você se queixa, quer chá?
Ela Sim, fala, sim, não, sim. Ela foi dominando o português, ela foi aprendendo a dominar o português, então também de uma maneira criativa, né? mas Criativa. ela fazia muita brincadeira com palavra, o dia inteiro. Fazia Essa, musiquinha. sim, essa não cerimónia com a língua em que se fala e em que se escreve, presumo que seja muito estimulante também, muito libertadora quando se está a escrever sobre certos temas. E os seus livros até agora, referindo-me a temas, são sempre muito baseados, partem sempre de um lado real, não é? Há sempre um real que impulsiona a escrita. É sempre assim, não é, Mi? Ou vai haver qualquer coisa que nasça sem ser assim? A verdadeira história do alfabeto não parte de nada real, né? Completamente fantástico. A não ser o alfabeto. A não ser o alfabeto, mas além disso não tem mais nada. Mas ele finge ser real, né? Agora também, não está mais aqui quem falou, também tem umas brincadeiras muito fantásticas, assim, fantásticas no sentido de que fazem parte da fantasia, né? São inventadas. Então, eu gosto de fazer as duas coisas, tanto de escrever literatura assim mais imaginativa e partir do real. Eu acho que as duas coisas são muito misturadas. E nesta altura que estamos a viver e que há algum grau de, é um eufemismo, tragédia no que está a acontecer no Brasil neste momento por causa da pandemia, muitos escritores estão a ser chamados, e estes chamados aqui entre aspas, a escrever quase como de uma maneira ativa e ativista, não é? Esse impulso é inevitável, não é, Mi? Sente-o, sente que como escritora pode fazer ou deve fazer alguma coisa? Como é que isso trabalha em si? Olha, eu penso muito sobre isso. Eu acho que um escritor precisa assumir uma atitude pública, mas não necessariamente na sua literatura. Uhum. Então, eu acho que ele deve se declarar politicamente, né, nas redes, nos jornais, com, né, os seus leitores e dizer, olha, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou pró isso, eu sou contra aquilo. Eu acho que esse é um dever de todo mundo que tem um nome público no país onde mora, né? Principalmente nessa época, em época de catástrofe, em época de tragédia. Eu acho que é muito importante que o público saiba de que lado está aquela pessoa que eles admiram ou que tem interesse em ler os livros, etc. Agora, na literatura, eu acho que aí é muito opcional mesmo, é facultativo e é da consciência de cada escritor, né? Porque chamada literatura ativista, não é? Porque, Isabel, eu acho inevitável que o escritor brasileiro, vivendo agora, nesse momento, por mais que fale sobre, não sei, o comportamento das árvores durante o outono, ele vai falar sobre a pandemia, ele vai falar sobre esse governo, de algum jeito isso vai estar lá. Então não precisa ser declarado, não precisa ser explícito. Eu acho que não precisa ser nada, sabe? Mas uma pessoa que esteja vivendo nessa realidade que a gente está vivendo, isso vai estar ali na sua literatura. E se ele quiser ser ativista, seja também. Cuidado para não ser panfletário, cuidado para que aquele livro não fique restrito a esses anos, né? E ele tem toda a chance de, escrito de uma forma cuidadosa e consciente, ultrapassar a nossa época. Então, tanto o não ativismo como o ativismo são difíceis, depende Sim. de cada escritor. É uma altura difícil para escrever, não é, Mi? Muito, muito, muito difícil, muito difícil. Porque a gente não sabe, primeiro a gente não tem energia, né? A gente está muito impotente, muito paralisado. Segundo, quando a gente vai escrever, o que pode ser mais absurdo do que a realidade que a gente está vivendo? Né? Você viu que ontem foram mortas 25 pessoas numa favela no Rio de Janeiro. Como é que se justifica matar 25 pessoas? Né?
Então, diante do que está acontecendo, a tua imaginação fica praticamente embotada. Você não tem o que imaginar. Então, é muito difícil, Isabel. Eu converso com muitos escritores amigos e está todo mundo tendo essa dificuldade. Sim. Noemi, chegou a encontrar a ode? Não consegui. Seria uma boa maneira de terminarmos esta conversa, que vai ter que terminar. O tempo voa. Eu tenho aqui uma série de perguntas para lhe fazer. Pode perguntar e eu vou ver se eu encontro aqui. E que, entretanto, depois isto tem que ser... boa. Eu achei. Então vamos à ode. Tá bom. Ode? Posso falar? Pode. Eu te amo, Rodinho de Pia. Você completa meu trabalho com precisão e presteza sem nunca se exibir por isso, como fazem, por exemplo, a esponja ou o detergente. Você já solitário e quieto sobre a pedra da pia, sempre num canto, o mesmo, e sempre sem requisitar atenção nem cuidado. Mesmo velho, você cumpre tua função com o mesmo esmero e nunca me deixa na mão. Você recolhe os restos de espuma, de água e de migalhas. Você tem o tamanho certo para caber num canto pequeno. Você é feio, mas tua feiura chega a ser bonita de tão íntegra. Você não tem inveja do teu primo Rodo, que, aliás, também é alegre na função secundária que exerce. Você se basta em ser poucamente útil, o que, para mim, é sinal de dignidade. Você está comigo há muitos anos, eu quase nunca penso em você, mas quando te uso, reconheço tua necessidade insubstituível. Não gosto das pessoas que te recusam por antiquado, sem esquecer das que te acham sujo, despeitadas. Eu te utilizo e te reutilizo seguidamente e limpo a água sobressalente, mesmo que tua superfície contenha ainda restos de pão. Não me importo com esse excesso e te amo, Rodinho. Fica comigo para sempre. Muito obrigada, Noemi. Foi um gosto falar consigo mais uma vez. Espero que nos encontremos aí ou aqui. Daqui a 15 dias estamos de volta para mais um episódio deste Cruzamentos Literários. Cruzamentos Literários, uma parceria entre o Instituto Camões, a Fundação Gulbenkian e a Associação Oceanos, que integra a programação cultural da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia.